Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola, um dos últimos do ano. Se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Cartola termina esse final de semana, mas ano que vem tem mais também. Cartola é aquela cachaçinha, né? Quem joga um ano, joga outros. É viciante. No vídeo de hoje, a gente vai escalar nosso time principal para a 38ª rodada, última rodada do Campeonato Brasileiro. Simbora lá para a escalação então? Mas antes de ir para a escalação, pessoal, fazer um convitezinho para vocês aqui, ó, do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, sitezinho de ligas apostadas, né, ligas de tiro curto, que eu criei esse ano aí, né, já tem 4 inscritos aqui para a 38ª rodada, é só você vir aqui, se inscrever, né, colocar o seu time, tem várias maneiras de pagamento, é super fácil. Na 30ª rodada aí, foi rodada rápida, né, tiveram 19 inscritos, a premiação foi de R$171, certo? E quem quiser aí se inscrever aí, ó, aproveitar que é a última rodada, do Cartola, é só vir aqui no site, ó, ligasdomané.com.br, é bem fácil, bem intuitivo. Se quiser saber como funciona mais o site, é só clicar aqui no card, eu fiz um videozinho explicando como funciona, tá? Super fácil, certo? Inclusive a liga anual do Mané vai ser por esse site aqui ano que vem, pelo nosso site, tá certo, pessoal? Essa aqui foi a nossa pontuação do canal, 76.28 na última rodada. Não foi ruim, não foi boa, a média dos cartoleiros girou em torno de 48 pontos, né? Mas a questão é que para ano que vem, se não tiver banco de reservas, fica muito difícil, muito complicado jogar cartola. Jeromel não jogou, faltando 15 minutos para fechar o mercado, surgiu a notícia que ele não ia jogar. Alisson de Supetão não jogou, Rodrigo Caio também não jogou. Então ficamos sem 3 jogadores, daí fica muito complicado realmente fazer uma boa pontuação. Mesmo assim, acredito até que fomos bem, certo? Na live a gente estava no 4-4-2 com o Marquinhos. Mesmo o Marquinhos do Atlético Mineiro se machucando, ainda fez 4 pontos. Certo? Eu acabei voltando pro 4-4-3, botando o Marcos Paulo depois, né? Depois de ter feito a live. Me arrependi bastante porque foram 4 pontos aqui, a gente passaria dos 80 pontos. E me arrependi mais ainda pela troca do capitão. Nosso capitão aqui era o Arrascaeta, na live resolvi botar pro Gabigol. Se tivesse mantido no Arrascaeta, enfim, se tivesse mantido o capitão no Arrascaeta e tivesse deixado o time do vídeo do canal, né, no final da live, teria feito mais de 90 pontos, certo? Mas a questão principal mesmo aí, ficar sem 3 jogadores é complicado, tá? Mas não dá nada aí. Vamos vender o time, escalar para a última rodada. Vida de cartoleiro é assim mesmo. Vamos lá para nossa escalação então, para essa última rodada, né? Para o nosso querido Olheiro FC. Vamos pegar aqui pontuações médias cedidas e conquistadas para goleiros aí nas últimas 3 rodadas, tá? O time que vem conquistando muito pontos com o goleiro dentro de casa é o Corinthians. Realmente o Corinthians melhorou muito jogando dentro de casa, né? Com o Coelho, certo? E os times que mais vêm cedendo pontos para goleiro jogando fora de casa é o Ceará e o Palmeiras. Eu acredito aqui, ó, que jogando em casa, o melhor goleiro para a rodada, né? Pelo cruzamento de scouts e também pelo que vai representar o jogo, porque tem algumas coisas em jogo, né? Sul-Americana, né? Tem gente que tá disputando ainda ali, Palmeiras e Santos particularmente em segundo lugar, Flamengo com aquele negócio de recorde, querendo ficar invicto, né? Mas eu acho que os jogos mesmo é o jogo do Botafogo e do Ceará, tá? Então é o jogo dos rebaixamentos. E Palmeiras e Cruzeiro e Palmeiras, tá? São os dois jogos mais importantes da rodada, os 2 jogos que realmente valem alguma coisa, né? Que tá em jogo o rebaixamento. Então quem sabe aqui, ó, o Gatito realmente vai ser uma excelente opção, porque o Ceará vai ter que atacar e o Ceará anda cedendo bons pontos para goleiros adversários jogando fora de casa. E o Gatito anda pontuando bem dentro de casa, certo? É o segundo goleiro que mais vem pontuando dentro de casa. De repente, o Gatito jogando em casa é a melhor opção. E jogando fora de casa aqui, ó, os times que mais vêm conquistando goleiros, pontos com seus goleiros é o Santos. Só que o Atlético Paranaense aqui já sinalizou que vai com o time reserva contra o Avaí, tá? E quem anda cedendo muito ponto mesmo para goleiro jogando dentro de casa é o Cruzeiro, apesar de que o Palmeiras não anda conquistando muito. Só que ontem eu vi um pouco o jogo, acho que o Palmeiras mudou um pouco a atitude, a maneira de jogar. Realmente os caras queriam derrubar o Mano, tá? E de repente vai ser um jogo realmente um dos melhores da rodada. Cruzeiro e Palmeiras, né? E como eu falei, Botafogo e Ceará. Então realmente os melhores goleiros para mim para a rodada, jogando fora de casa, é o Everton do Palmeiras, tá? Pela grande quantidade de pontos cedidos pelo Cruzeiro e porque o Cruzeiro vai ter que buscar o ataque todo momento, porque precisa da vitória e ainda torcer ainda pro um empate do Ceará ou perder o jogo, tá? Então realmente o Everton tem tudo para ir bem nessa rodada, tem tudo para ser muito exigido, tá? E outro goleiro que deve realmente ser muito exigido, se o Flamengo realmente for com o time titular, é o Diego Alves, certo? Apesar que o Santos é um time altamente ofensivo dentro de casa, não cede quase nada para goleiro adversário, né? Mas o Diego Alves fora de casa geralmente costuma pontuar muito bem. Nas últimas 3 rodadas foi o goleiro que melhor pontuou fora de casa aí com a equipe do Flamengo. Então, os melhores goleiros para a rodada, sem sombra de dúvida, é o Everton jogando fora de casa e o Gatito
jogando em casa. Pela importância do jogo aí, porque Ceará e Cruzeiro vão ter que buscar a vitória para fugir do rebaixamento. Em termos de defesas difíceis aí, quem mais conquistou defesas difíceis jogando em casa foi o Tadeu, né, recordista de defesas difíceis, e o Jordi, né, que voltou a jogar, faz alguns jogos, e também o Jordi faz um grande número de defesas difíceis. Só que o São Paulo não cede quase nada de defesas difíceis e o Grêmio também não. Só que o Grêmio aqui também, ó, já dá pra dar uma apostadinha no Goiás, porque o Grêmio vai com time reserva, tá? O Grêmio já sinalizou que vai poupar todos os seus titulares nessa última rodada. E se o Grêmio for com o time reserva, realmente melhora a situação pro Goiás, porque o time reserva do Grêmio, né, não é tão bom assim quanto o time titular, certo? Os números mostram isso. Quando o Grêmio jogou com o seu time titular fora de casa, ganhou a maioria dos jogos. E quando jogou com um time alternativo ou um time reserva, perdeu a maioria dos seus jogos. E o time que jogando fora de casa, os times que jogaram fora de casa, mais cederam pontos, mais cederam defesa difíceis para goleiros adversários aí, ó, foi o Palmeiras e o Flamengo, tá? Então quem quiser dar uma arriscada aqui, ó, no goleiro do Santos, né, no Everson, pode ser, mas não anda pontuando muito bem e o Flamengo costuma negativar os goleiros adversários, tá? É bem arriscado. Assim também como o Fábio do Cruzeiro, porque eu acredito que quem vai ter que propor o jogo aqui vai ser o Cruzeiro deve ficar em cima o tempo todo e o Palmeiras provavelmente vai jogar no contra-ataque, tá? Então acho meio complicado. Já jogando fora de casa, novamente aparece o Atlético Paranaense, com maior número de defesas difíceis, tá? Mas o Avaí não anda cedendo muita defesa difícil. É um dos times que menos cede defesas difíceis para goleiros adversários dentro da ressacada. Mas quem quiser dar uma apostada aqui no Léo, já que não vai ser o Santos, né? De repente, pode dar certo, tá? Mas o time que mais cedeu defesas difíceis jogando dentro de casa foi a equipe do Internacional, né? Quem quiser dar uma apostada aí no cruzamento scout, né? No Cleiton aí, o goleiro do Atlético Mineiro, de repente, né? Pode dar certo. Mas eu acredito que novamente aqui, ó, terceira opção aqui pelo cruzamento scout, por ser o segundo time que mais cedeu defesas difíceis, juntamente com o Santos jogando dentro de casa, é o Cruzeiro, tá? Então novamente repito, os melhores goleiros jogando fora de casa pra mim, tá? Apesar de não terem conquistado muitas defesas difíceis, nem muito ponto, por exemplo, o Everton, mas o Diego Alves conquistou bastante pontos, como a gente viu. As melhores opções pra mim jogando fora de casa, né, pela importância dos jogos, é Palmeiras e Flamengo, tá? Diego Alves e Everton. E com certeza jogando em casa é o Gatito. Quem quiser dar uma apostada aí no Tadeu, ainda mais tá bem desvalorizado, né? E o Grêmio do time reserva, de repente aí pode dar certo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em saldo e gol, que para essa última rodada vai ser loucura, tá? Geralmente a última rodada ela é surpreendente. Ó, novamente, quem mais cedeu saldo de gol jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas foi o Ceará. Gatito se mostra realmente uma boa opção aí para a rodada, ainda mais aí porque o Ceará vai ter que buscar o resultado, vai ter que buscar o jogo a qualquer custo, tá? Quem já manteve o SG nas últimas rodadas jogando fora de casa, nos últimos 3 jogos, foi o Atlético Paranaense em 2 oportunidades, tá? E o Flamengo em 2. Só que o Santos não cede quase nada. Costuma furar o SG dos adversários, inclusive fazer muitos gols dentro da Vila Belmiro. Aqui vai ser um jogão. Acredito que vai ser um jogo de muitos gols, tá? Do meio pra frente dá pra apostar em muita gente. Do meio pra trás já fica um pouco mais complicado, certo? Ó, e quem cedeu muito SG, tá? Jogando dentro de casa nas últimas 3 rodadas e não fez gols, foi a equipe do Cruzeiro. Então o Cruzeiro, apesar de ter que buscar o jogo, buscar o resultado, tá com muita dificuldade de fazer gols em casa. Apesar do Palmeiras estar cedendo muito SG, de repente aqui, como eu falei, um outro defensor do Palmeiras pode ser bom para a roubada de bola, quem sabe. E o Everton, como goleiro, realmente tá entre as melhores opções para a rodada. Dito isso aí, vamos dar uma olhadinha aqui em goleiros, né? Para mim, as melhores opções de goleiro para a rodada é o Diego Alves, tá? Se o Flamengo realmente for com o time titular, né, tem tudo para ser bem exigido dentro da Vila Belmiro. O Santos é bem ofensivo. São os 2 times mais ofensivos do campeonato, né? Os 2 melhores times nessas últimas rodadas. Vai ser um jogão esse aqui. Diego Alves tá com uma média de 6.63, precisa de 0.7 para começar a valorizar. Diego Alves tem boas médias fora de casa, só que a questão é o seguinte, né? Diego Alves, se perdeu o SG, pontuou baixo aqui, ó. Perdeu o SG contra o Palmeiras, pontuou baixo. Perdeu o SG contra o Fortaleza, pontuou baixo, tá? Mas se manter o SG, se conseguir segurar o forte ataque aí do Santos, tem tudo para dar uma mitada, tá? Como a gente viu aí, ó, o Santos série média 5.1 para goleiros adversários nos últimos 5 jogos, né? Que visitaram o Santos na Vila Belmiro. Mitou aqui o Gatito e cedeu poucos pontos para os demais goleiros, tá? Por quê? Porque é um time muito ofensivo, costuma fazer gols em todas as partidas. Mas aqui Santos e Flamengo vai ser um jogo à parte, como eu falei, acho que vai ser um jogo de bastante gols, 2 times bem ofensivos, né? De repente pode ser que o Diego realmente consiga fazer uma boa pontuação, principalmente do ponto de vista de defesas difíceis, tá? Mas aqui acredito que são as melhores opções, tá? Jogando em casa a melhor opção para mim é o Gatito, tem uma média de 4.03, vai enfrentar o Ceará, desesperado, precisando da vitória para sair do rebaixamento, certo? Tá precisando fazer 6.9 para começar a valorizar, e o Gatito nas últimas partidas dentro de casa tem fazendo pontuações interessantes, mesmo perdendo o SG consegue pontuar. Ceará série média 8.24 para goleiros adversários nos últimos 5 jogos, né? Negativou aqui o Diego Alves, aquela questão, né, do Flamengo atacar muito, chega só uma vez lá, né?
perde o SG e depois o adversário não ataca mais, né? No 4x1 dentro do Maracanã. Mas nos demais jogos, nos demais goleiros adversários aqui, ó, mitou o João Carlos, o João Ricardo da Chapecoense, mitou o Everton do Palmeiras. Então realmente, ó, dentro de casa o Gatito pra mim é a melhor opção pra rodada, sem sombra de dúvidas. Pela importância do jogo, repito a dizer, tá? Outro goleiro pra mim, pra rodada, o melhor talvez jogando fora de casa é o Everton, tá? Não tem uma boa média, não tá com score bom, não tá. Mas o confronto é favorável, o Cruzeiro precisa buscar a vitória, vai atacar o tempo todo, tá precisando fazer menos 0.3 para começar a valorizar. Fora de casa não vem fazendo boas pontuações, certo? Oscila muito, mas eu tô confiante aí realmente que vai dar certo. Afinal de contas, o Cruzeiro série em média 8.44 nos últimos 5 jogos para goleiros adversários, né? Foram no Mineirão. Cedeu pontos para todos os goleiros. Nas últimas 3 rodadas, bons pontos pro Cleiton, tá? Bons pontos pro Vladimir e imitou o Jordi. Então acho que o Everton aí tem tudo aí para ir bem, ser bem exigido, porque o Cruzeiro precisa realmente da vitória. Então o goleiro para mim aí pra rodada é o Gatito, tá? E o Everton, certo? Diego Alves correndo um pouquinho por fora pelo poder ofensivo aí do Santos, tá? Mas se perder o SG, geralmente não pontua bem, tá? Mas eu vou botar o Everton do Palmeiras. Não tá com grandes médias assim, mas acredite que pelo confronto aí e pela importância do jogo para a história do Cruzeiro, que o Cruzeiro nunca foi rebaixado, acho que o Everton vai ser bem exigido. Tem grande chance aí de ir bem na rodada, né? Se fizer um grande número de defesa difícil. Vamos lá então para a nossa dupla de zaga. Vamos dar uma olhada no Olheira FC aqui, as pontuações médias cedidas nas últimas 3 rodadas aí para zagueiros, certo? Quem vem cedendo muito ponto para zagueiros jogando fora de casa aí é a equipe da Chapecoense. Apesar que o Vasco da Gama não anda pontuando bem com seus zagueiros dentro de casa. Já jogando dentro de casa, quem anda pontuando muito bem com seus zagueiros aí é o Corinthians, certo? E o Fortaleza. Corinthians porque realmente dentro de casa ficou um time mais ofensivo, né? E parou de sofrer muitos gols, tá? Nas últimas 3 rodadas aqui, ó, não sofreu gols em 2, certo? Então, de repente, alguns zagueiros do Corinthians aí dá pra escalar aí, pensando em SG, pode ser uma boa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Já jogando fora de casa, quem conquistou muito pontos aí com os zagueiros, né? Foi o Grêmio, mas o Grêmio vai com o time reserva. E o Atlético Paranaense, que também vai com o time reserva. A Bahia já não cede quase nada aí para zagueiro adversário. E o Goiás também bem pouco. Quem cede muito ponto aí para zagueiro adversário é o Cruzeiro, diante da dificuldade de fazer gols aí dentro de casa, né? O Cruzeiro já faz algum tempo aí que anda penando, ó. Nos últimos 3 jogos não marcou gols, certo? E o Palmeiras nos últimos 3 jogos não sofreu gols, somente contra o Fluminense, né? Fora de casa. Mas de repente aí alguns zagueiros do Palmeiras pode dar certo, mas o jogo aqui o Cruzeiro vai buscar o ataque o tempo todo, né? Não sei se o Palmeiras vai sair com SG. Se sair com SG, a defesa toda do Palmeiras vai pontuar muito bem, certo? E claro, né, juntamente com o Corinthians e o Fortaleza, quem pontuou muito bem com os zagueiros dentro de casa foi a equipe do Cruzeiro, só que o Palmeiras não cede quase nada aí, 0 de pontos, né, para zagueiros adversários. Vamos dar uma olhadinha em roubar de bola aí, que para zagueiro é importante. Ó, roubar de bola. Quem mais obteve roubar de bola jogando dentro de casa com seus zagueiros aqui, ó, foi a equipe do Avaí e do Goiás, certo? Vindo em terceiro lugar aqui, ó, o Internacional. Sendo que mais cedeu roubada de bola para zagueiro adversário jogando fora de casa foi o São Paulo, certo? Mas eu acredito que no cruzamento dos scouts aqui, ó, de repente, algum zagueiro do Goiás, ainda mais levando em consideração que o Grêmio vai com o time reserva, pode ser uma boa, tá? E do Internacional também, apesar de não ceder muitos pontos aqui, ó, a equipe do Galo, tá? O Inter costuma pontuar bem com seus zagueiros dentro de casa. Ah, o Cuesta foi mal, negativou, todo mundo tá pé da vida com o Cuesta? Tá, mas o cara é fora de série, já deu muitos pontos aí, é só você botar a mão na consciência e saber que ele já mitou muitas vezes aí pra você, né? Eu jogo Cartola há muito tempo aí e nesses últimos anos aí nunca tinha visto o Cuesta pontuar tão mal assim, tá? Então foi a primeira vez que acontece. E já jogando fora de casa, quem anda pontuando muito bem com seus zagueiros é a equipe do Grêmio. Mas repito novamente, tá sinalizando aí que vai com o time reserva, meio complicado ficar apostando, né? Então acredita que realmente que jogando dentro de casa as melhores opções aí, de repente aí, pra zagueiro, possa ser algum zagueiro do Goiás, algum zagueiro do Internacional, pelo desempenho deles jogando dentro de casa, né? Ó, o Gil de repente pode ser uma boa, tanto o Gil quanto o Manuel dentro de casa. O Gil tá com uma média de 4.48, precisa fazer 5.7 para começar a valorizar, vai enfrentar o Fluminense, né? E como a gente viu ali, o Corinthians melhorou muito defensivamente. O Gil deu uma negativada aqui na 31ª rodada, mas vem mantendo uma boa pontuação. Claro que muito atrelado ao SG, né? Então é aquela tal coisa. Se você acredita que o Fluminense não vai fazer gol, de repente um zagueiro do Corinthians pode ser uma boa, tá? O Fluminense cede média 3.73 para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos. Mas se você acha que o Corinthians vai perder o SG, já fica meio complicado de escalar. O Cuesta foi mal na última rodada aqui? Foi. Menos 4.4. Nunca vi o Cuesta fazer isso. Mas o cara é fora de série, ele tem crédito, tá?
Tá com uma média de 6.11 jogando dentro de casa, é um dos zagueiros com melhor média dentro de casa. Tá bem desvalorizado, se bem que essas alturas do campeonato não interessa mais, né? A não ser time de valorização, certo? Vai enfrentar o Galo. E o Galo fora de casa geralmente costuma fazer gol, mas o Cuesta geralmente, quando perde o SG, costuma recuperar pontuação com roubadas de bola, tá? Foi o caso aqui do Goiás aqui, que ele deu uma finalização na trave, mas fez 5 roubadas de bola, certo? Então, de repente, aí o Cuesta pode ser uma boa, tá oscilando muito dentro de casa, tá? Negativou na última, negativou, tá no final do campeonato, de repente o cara tá um pouco desestimulado, mas é um baita no zagueiro aí, a rodada vai ser difícil, né? Principalmente do ponto de vista do SG. Eu acho que dá pra dar uma apostada no Cuesta aí, eu acho que dá pra dar um crédito pra ele, porque realmente o cara é fora de série, sem contar que é o maior ladrão de bola entre os zagueiros, né? O Galo série média 3.27 aí para zagueiros adversários, né? Quando joga fora de casa. De repente aí o Cuesta aí pode se recuperar aí e dar uma boa pontuação pra gente na última rodada. Pela regularidade, pelo confronto, tá? De repente o Gabriel pode ser uma boa, tá, gente? O Gabriel tá com uma média de 4.12 jogando dentro de casa, precisa fazer 4.2 para começar a valorizar. Vai enfrentar um Ceará que vai ter que buscar o jogo, certo? E dentro de casa aqui, ó, dificilmente ele negativa como negativou contra o Flamengo. É normal, o Flamengo geralmente negativa todos os defensores que joga contra, tanto dentro quanto fora de casa, tá? O Flamengo é fora a parte, tá acima da média. Mas tirando o Flamengo aqui, ó, o adversário, o Botafogo, os demais jogos dentro de casa, o Gabriel sempre manteve uma boa pontuação, mesmo perdendo o SG, tá? É um zagueiro bem regular, de repente dá pra dar uma apostada aí, pela importância do jogo aí, de repente ele vai ser bem exigido, o Ceará vai partir pra cima, vai oportunizar aí roubada de bola, e se perder o SG, ele é um zagueiro que geralmente costuma pontuar mesmo perdendo o SG. Tá com o Ceará série média 2.92 nos últimos 5 jogos aí para zagueiros adversários, de repente dá pra dar uma apostada aí no Gabriel nessa rodada, tá? Vamos lá. Aqui, ó, Pablo Mari, Rodrigo Caio, né? O próprio Veríssimo, acho complicado porque eu acho que vai ser um jogo de bastante gols, tá? Porque são as duas equipes mais ofensivas, né? E geralmente jogos dentro da Vila Belmiro saem bastante gols. Então é meio complicado dar uma apostada aí. A Bolita vai jogar fora de casa, Lucas Halter de repente. Aqui o Rafael Vaz eu acredito que possa ser uma boa opção, tá? Rafael Vaz está com uma média de 5.63 jogando dentro de casa. Já tem 5 gols em 30 jogos. Precisa fazer 8.3 para começar a valorizar, mas isso não interessa muito. Vai enfrentar um Grêmio que vai com o time reserva e que quando vai com o time reserva alternativo geralmente não joga tão bem quanto o seu time titular. E o Rafael Vaz dentro de casa geralmente costuma bem, tá? Costuma ir bem. Tirando aqui a negativada que deu contra o Santos no 3-0. Normal também novamente. Flamengo e Santos, por serem os times mais ofensivos do campeonato, geralmente negativam seus adversários, né? Zagueiro, lateral, goleiro, né? Do meio para trás. Mas tirando o jogo contra o Santos, dentro de casa o Vaz geralmente vai muito bem. Mesmo perdendo SG, consegue pontuar bem, tá? Grêmio série média 2.28 aí para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos. Grêmio por ir por time reserva, pelo menos é isso que está sinalizando, né? Não dá para afirmar mais nada no Cartola, porque na última rodada aí, dos 20 jogadores mais escalados, 9, se não me engano, ficaram de fora, certo? Foram poupados aí de última hora. Alguns nem apareceram no banco, então é meio complicado, certo? Eu acredito que zagueiro aí tá meio complicado para a rodada e realmente se fosse para indicar, eu indicaria aí de repente a dupla de zaga aí do Corinthians, né? O Corinthians melhorou bastante jogando dentro de casa. O Cuesta para roubada de bola, certo? O Gabriel aí pela importância do jogo, o Ceará vai partir para cima, de repente pode ir bem, certo? E o Rafael Vaz aqui porque é um cara fora de série, realmente costuma pontuar mesmo sem SG, né? De repente pode até fazer um gol, uma bola parada, um chute fora da área, se apresenta bem na bola aérea, de repente pode dar certo, tá? Mas eu acredito que para zagueiro não tem muito que se falar não. Eu vou o seguinte, eu vou com o Cuesta, certo? Mesmo tendo ido mal na última rodada, é o melhor zagueiro da competição, o cara que mais rouba a bola. E vou com o Vaz, tá? São os zagueiros disponíveis para a rodada com as melhores médias, certo? E são jogadores que podem pontuar bem mesmo perdendo o SG. Tem recurso para isso. O Cuesta com roubada de bola e o Vaz com as finalizações dele, né? Com chute de média, longa distância e bola parada. Vamos lá para as nossas laterais então. Tem boas opções aqui, mas a grande maioria tem chance de perder o SG. Então vamos analisar aí um por um aí, ó. Pontuações médias cedidas para laterais esquerdos, né? E conquistadas nas últimas 3 rodadas. Quem vem cedendo muito ponto para lateral esquerda aí nas últimas 3 rodadas aí, ó. Foi a equipe do Ceará, certo? Então no cruzamento de scouts aqui, o Botafogo anda pontuando bem com seus laterais esquerdos. De repente, lateral esquerdo aqui do Botafogo dá para dar uma arriscada, certo? Mas quem vem pontuando muito com lateral esquerdo dentro de casa é o Corinthians. Apesar que o Fluminense não vem cedendo quase nada. Então, repito, se você acredita aí que o Corinthians não vai sofrer gols, dá para apostar tanto na defesa do Corinthians, na dupla de zaga, como nos laterais também, certo? E depois do Corinthians e do Botafogo, né? Juntamente com o Botafogo, quem mais pontuou com os laterais dentro de casa, inclusive o Jorge aparece como disponível, parece que vai voltar pro jogo, né? Seria uma boa opção, mas vai enfrentar a equipe do Flamengo, que negativa todos os jogadores de defesa, né? E os laterais de times adversários quando enfrenta. Então, se o Flamengo for com o time titular realmente para esse último jogo, acredito que esse jogo aqui vai ser
repito, de muitos gols. Vai ser um jogo bem aberto, bem ofensivo, né? De repente dá pra apostar aí do meio pra frente, mas do meio pra trás fica um pouco complicado, tá? Já jogando fora de casa aqui, ó, quem vem pontuando muito bem com o lateral esquerdo é a Chapecoense. Só que o Vasco não cede quase nada, tá? Quem cede no cruzamento de scouts aqui, ó, quem cede bons pontos pra lateral esquerda aqui, ó, jogando dentro de casa é o Avaí, certo? Juntamente com o Goiás foram os times que mais cederam pontos pra lateral esquerda jogando dentro de casa, certo? E o Atlético Paranaense ainda pontuando, né? Razoavelmente bem com seus laterais esquerdos jogando fora de casa. Juntamente com o Flamengo, são os times que mais pontuaram depois da Chapecoense, o lateral esquerdo jogando fora de casa. Aliás, o Avaí aqui, ó, ele andou imitando muitos laterais esquerdos durante toda a competição, tá? Então, de repente, vale dar uma apostada aí. Vamos dar uma olhadinha em pontuação média aí, cedida e conquistada para lateral direito. Já para lateral direito aqui, ó, quem mais pontuou dentro de casa com seus laterais direitos foi o Fortaleza, né? Normal ali, porque tem laterais ali como o Tinga, né? Tem laterais que andaram fazendo gols dentro de casa, então o Fortaleza anda pontuando muito bem. Apesar que o Bahia não cede quase nada para lateral direito, adversário jogando fora de casa, tá? Aqui, ó, quem quiser dar uma apostada aqui, ó, quem sabe pela importância do jogo, né? O ela aqui pode ser uma boa, porque o Palmeiras realmente, depois da Chapecoense, foi o time que mais cedeu pontos para laterais direitos jogando fora de casa. De repente aí pode dar certo. Novamente aqui no cruzamento de scout, o Corinthians aparece bem, né? Juntamente com o Cruzeiro, foi o segundo time que mais conquistou pontos com laterais direitos jogando dentro de casa. Então o Wagner aqui pode ser uma boa opção, apesar que o Fluminense não cede quase nada. Repito novamente, acredita no SG do Corinthians, pode escalar laterais de zagueiro que pode dar certo, podem pontuar bem. Agora jogando fora de casa, quem conquistou bons pontos com laterais direitos jogando fora de casa aí, né? O time que mais conquistou nas últimas 3 rodadas foi o Palmeiras. Normal, né? Por causa do Marcos Rocha, por causa da grande quantidade de roubada de bola que ele faz, né? E independentemente de SG ou não, geralmente pontua bem, tá? E o Cruzeiro anda cedendo uma boa quantidade de pontos para laterais direitos adversários, tá? Quando joga em casa. É o segundo time que mais cedeu depois do Goiás, tá? Quem pontuou muito bem, né? Depois do Palmeiras com laterais direitos jogando fora de casa, muito em questão aí do Madison, que é muito ofensivo, da assistência, faz gol, foi o Atlético Paranaense. Só que o Atlético vai com o time reserva, certo? Mas quem quiser dar uma apostada, de repente pode valer a pena. Já que o Avaí aqui no cruzamento de scouts aqui, ó, juntamente com o Santos e Botafogo, foram os terceiros 3 times aqui que mais cederam pontos para laterais direitos jogando em casa, depois de Goiás e Cruzeiro. Mas assim, eu acho que é bem gritante aqui, ó, pontuação média conquistada e cedida, o cruzamento de scouts aqui, ó, o Marcos Rocha do Palmeiras, certo? Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola então, já que a gente tá falando do Marcos Rocha, né? Ó, roubada de bola, o time que mais conquistou roubada de bola com seus laterais direitos jogando dentro de casa nas últimas 3 rodadas foi o Santos, tá? E o Flamengo cede uma boa quantidade de roubada de bola. Lembrando que o SG de repente vai ser quase que improvável, né? Porque o Flamengo faz gols todo jogo, certo? A média de 2, 3 gols por partida, seja dentro ou fora de casa. Ó, eu acredito aqui, ó, que no cruzamento de scout, de repente uma boa opção novamente aparece aqui, ó, Corinthians, certo? O Wagner novamente é o terceiro, né, time que mais conquistou roubada de bolas com laterais direitos jogando dentro de casa, juntamente com o Botafogo. O Ceará já não cede tanto, mas de repente pode ser uma boa, porque o Ceará vai ter que buscar o jogo. Mas o Fluminense já cede uma boa quantidade. Juntamente com o Chapecoense e São Paulo, foram os times que mais cederam roubada de bola para laterais direitos jogando fora de casa. Então o Wagner aqui, ó, lateral direito, se mostra uma boa opção realmente. Já lateral direito, jogando fora de casa, quem mais conquistou roubada de bolas, por incrível que pareça, foi a equipe do Atlético Mineiro, tá? Só que o Internacional não cede muita roubada de bola para lateral direito, né, adversário jogando dentro do Beira-Rio. No cruzamento de scouts aqui, ó, quem sabe para roubada de bola, lateral direito Flamengo, né? O Rafinha não é especialista em roubada de bola, mas a verdade é que juntamente com o Goiás e com o Santos, juntamente com o Goiás, o Santos foi o time que mais cedeu roubada de bola para lateral direito jogando em casa. Mas repito novamente aqui, ó, eu acho que é complicado escalar defensores desses 2 times aqui, porque eu acredito que vai ser um jogo de bastante gols, tá? A lateral não tá muito fácil essa rodada não. Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola para lateral esquerdo, né? Que a gente já viu direito. Ó, lateral esquerdo, quem anda roubando uma grande quantidade de bola com laterais esquerdos dentro de casa é a equipe do Santos, tá? Mas o Flamengo não cede quase nada de roubada de bola para lateral esquerdo jogando, né, fora de casa. Quem já cedeu muita roubada de bola para lateral esquerdo jogando fora de casa foi a equipe do São Paulo, tá? E a equipe do Bahia, certo? Apesar do Fortaleza não ter roubado muita bola com lateral esquerdo, o CSA já roubou uma grande quantidade. Mas o São Paulo já cede. Mas é complicado aqui, ó, apostar no CSA nessa altura do campeonato eu acho bem complicado, tá? Fora de casa, quem roubou muita bola com o lateral esquerdo, normal, o Flamengo, né? Tem 2 grandes ladrões de bola, tanto o René quanto o Felipe Luiz. Só que o Santos não cede quase nada de roubada de bola para lateral esquerdo adversário quando visita o Santos na Vila Belmiro, tá? Quem cede uma boa quantidade de roubada de bola aí, ó, para laterais esquerdos jogando em casa é o Goiás e o Avaí, né? E apesar aqui, ó, do Atlético Paranaense não ter roubado muita bola com lateral esquerdo fora de casa, agora ele vai com o time reserva, né? De repente aqui no cruzamento de scouts aqui, ó,
laterais esquerdos para roubada de bola do Grêmio, né? O Juninho Capixaba e do Atlético Paranaense, né? Felipe Luiz, apesar aqui, ó, do Santos não ceder muita roubada de bola para lateral esquerdo, de repente pode ser uma boa, tá? Se o Felipe Luiz jogar, se for com o time titular, né? Provavelmente ele vai pegar o Marinho ali pela frente, vai ser uma disputa interessante, né? O Marinho geralmente parte para cima, é um cara driblador, e o Felipe Luiz é ladrão de bola nato, né? De repente pode dar certo. Mas o time que mais roubou bola aí com lateral esquerdo fora de casa aí foi a equipe do Bahia. Normal, o Moisés tá entre os maiores ladrões de bola da competição aí, juntamente aí com Marcos Rocha, Felipe Luiz, né? São os laterais que mais roubam bola, só que o Fortaleza não cede quase roubar de bola para lateral esquerdo, né? Então para lateral esquerdo tá bem complicada a rodada, certo? Eu acredito aqui, ó, que o Fagner é uma boa, né? Principalmente do ponto de vista do SG, quem sabe. Tá com uma média de 6.61 jogando em casa, precisa fazer 6.2 para começar a valorizar, né? Para enfrentar uma equipe do Fluminense que anda fazendo alguns gols aí fora de casa, né? Então é aquela tal coisa. Se você acredita no SG do Corinthians, cala o Wagner. Olha como eu falei aqui, ó, o Corinthians melhorou bastante, ó. Mesmo sofrendo aqui, ó, perdendo pro Cruzeiro de 2-1, o Wagner fez um gol, fez 6 pontos. Mas aqui as outras partidas, quando mantém o SG, geralmente o Wagner vai muito bem, tá? Porque ele é um zagueiro, ele é um lateral que rouba bastante bola, se apresenta à frente, né? Então é aquela tal coisa, repito novamente, acredita no SG do Corinthians, o Wagner é uma excelente opção, tá? O Fluminense cede 1.4 aí para laterais adversários no geral, nas últimas 5 rodadas, não é muita coisa, né? Mas quem sabe aí pode dar certo. Tinga anda com desempenho muito bom dentro de casa, porque anda marcando gol, chegando bem à frente, tá com uma média de 4.59, precisa fazer 5 para começar a valorizar, vai enfrentar o Bahia, certo? Realmente aqui, ó, o Tinga vem fazendo excelentes pontuações dentro de casa. Muito por quê? Muito porque ele anda fazendo gol, tá? Fez gol aqui, ó, fez 17.5, perdeu o SG, 0.6, manteve o SG, 5.1, manteve o SG, 7.9, perdeu o SG pro Palmeiras, 3.4. Então assim, ó, o Tinga é um cara que pontua bem, pontua, mas ele tá muito ligado aí aos scouts mais altos aí da competição. Ele precisa de SG e gol para pontuar bem, tá? Senão vai entregar poucos pontos. O Bahia cede em média 2.96 para laterais adversários no geral, né? Mas de repente aí o Tinga pode ser uma boa aí, anda jogando bem dentro de casa, tá? Carlos Augusto também pode ser uma boa, né? Assim como o Fagner. Daniel Alves jogando fora de casa aí, de repente, porque tá jogando avançado no meio de campo. Acho que o Marcos Rocha é uma boa opção aí pra rodada. Marcos Rocha tá com uma média de 4.97 jogando fora de casa, precisa fazer 3.1 para começar a valorizar. Não tem uma média tão grande de fora de casa, não, mas geralmente costuma pontuar bem, tá? Mesmo perdendo SG, te entrega alguns pontos, tá? No 1-1 com o Bahia, fez 6 roubadas de bola, tá? Aqui no Internacional foi a pior pontuação dele nas últimas rodadas, né? Jogando fora de casa. Mas geralmente aqui, ó, contra o Goiás, no 2-1, fez 4 roubadas de bola, 4.5. No 3-0 do Flamengo, fez 6 roubadas de bola, 6.9. Então, como o Cruzeiro vai ter que ir pra cima, eu acredito que vai possibilitar bastante as roubadas de bola aí do Marcos Rocha, tá? Cruzeiro série média 3.51 para laterais adversários no geral. De repente o Marcos Rocha aí pode pontuar bem com roubada de bola. Se vai manter o SG, eu não sei, né? Porque o Cruzeiro vai ter que partir pra cima, vai ser um time desesperado. De repente possa fazer realmente um gol, né? Porque ele vai precisar de gol para sair dessa situação que tá, se salvar. Complicado. Agora sim, ó, se o Palmeiras conseguir segurar o Cruzeiro e não sofrer gol, daí mesmo o Marcos Rocha tem tudo para mitar, tá? Aqui tá um bom lateral, tá? O Abner Vinícius, lateral esquerdo, como a gente viu ali, o Avaí é um dos times que mais cede pontos de roubada de bola para laterais esquerdos, certo? Tá com uma média de 3.32 jogando fora de casa, não é muita coisa, mas o confronto é altamente favorável, né? O Avaí, pior time da competição, não consegue vencer seus jogos. Se eu não me engano, só tem 3 vitórias na competição. 3 só. Então dá para apostar, mesmo sendo time reserva do Atlético Paranaense. Esse time reserva do Atlético Paranaense, toda vez que foi colocado à prova, foi bem. Inclusive empatou com o Santos lá de 1-1, né? Dentro da Vila. Precisa fazer 3.5 para começar a valorizar. Nos últimos jogos vem mantendo uma pontuação razoável, né? Mesmo perdendo SG, ainda consegue roubar algumas bolas, enfim. Mas eu vou escalar ele pela quantidade de pontos cedidas pelo Avaí. Ó, Avaí cede em média 4.96 para laterais no geral e para lateral esquerdo já cede mais, né? Vou dar uma apostada aqui nesse menino, eu acho, porque tá difícil de lateral, certo? Geralmente o Juninho Capixaba costuma pontuar bem fora de casa, tá? Tem uma média de 4.31, precisa fazer 9.3 para começar a valorizar, certo? E realmente consegue manter boas pontuações, mesmo perdendo SG, né? Porque rouba a bola. É um bom lateral, um pouco faltoso, né? Ó, o Goiás é de média 5.35 para laterais no geral. De repente aí pode ser que o Juninho possa ser uma boa, né? Ou até mesmo o Rafael Galhardo, né? Porque sendo time reserva, com certeza ele deve ser o cobrador oficial de pênalti. Mas para lateral não tá essas coisas. O Jorge, tá? Eu não vou indicar o Jorge, mas o Jorge é um baita no lateral. É um dos melhores da competição. Tem média de 7.39. Precisa fazer 4.3 para começar a valorizar. Tem pontuações sensacionais dentro de casa, tá? Mas eu acredito que vai ser um jogo aí que não vai ter SG, tá? Os dois times vão perder SG. Flamengo não costuma ceder muito ponto para laterais, tá? Série média 1.2 aí no geral para laterais adversários.
Flamengo é um time complicado de se escalar contra defensores, né? Então eu acho complicado aí o Jorge, tá? Apesar das médias dele no desempenho, eu acho bem complicado, certo? Eu acho que pra rodada é mais ou menos isso mesmo. Por enquanto aqui, ó, eu vou com o Marcos Rocha, tá? Pela grande possibilidade aí dele roubar um número grande de bolas, porque o Cruzeiro vai partir pra cima, certo? Vai ter que buscar o gol, né? E com isso, de repente, possibilita aí as roubadas de bola do Marcos Rocha. Wagner, de repente, é uma boa, como eu falei, tá? Moisés geralmente joga bem fora de casa. Galhardo, mas aqui, ó, vou dar uma apostada, tá? Vou botar aqui, ó, o Abner Vinícius, não tem uma boa média, não tem, tá? Mas o Avaí é o time que mais cedeu pontos o ano todo aí para laterais esquerdos, certo? Vamos lá para nossa meio então, gente. Ó, e eu vou ser sincero pra vocês, eu não vou nadar contra a maré não, ainda mais sendo uma última rodada, uma rodada que geralmente as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro são surpreendentes, tá? São surpreendentes. Todos os jogos vão ser no mesmo horário, tá? Domingo às 16 horas, às 4 da tarde, todos no mesmo horário para não favorecer ninguém. Ah, inclusive a live vai ser domingo a 1 hora da tarde, certo? Então eu não vou inventar, eu vou no tradicional, certo? Eu vou no que eu acho que vão garantir alguns pontos aí nessa última rodada. Pontuações médias, tá? Para meio-campistas cedidas e conquistadas nos últimos jogos. O time que mais conquistou pontos com seus meio-campos nos últimos 3 jogos dentro de casa foi o Santos, né? Normal, altamente ofensivo. O Santos está com desempenho muito bom dentro de casa, por isso é essa grande média aqui, certo? Apesar do Flamengo não ceder muitos pontos para jogadores de meio de campo, acredita aqui que nesses confrontos, novamente vou falar, acho que vai sair bastante gols, principalmente se o Flamengo for com o time titular, tá? Então dá para dar uma apostada aí no meio de campo de Flamengo, né? E de Santos do meio para frente, tá? Quem cedeu muito ponto para jogador de meio campo jogando fora de casa foi o São Paulo, tá? E o Bahia. Apesar que o Fortaleza não conquistou muito pontos com os jogadores de meio campo nos últimos 3 jogos, o CSA já conquistou alguma coisa. Quem quiser um Felipe Jonathan aqui por causa de pena e tudo, mas eu acho que o CSA tá meio desmotivado, é meio complicado apostar em alguém desse jogo aqui, tá? Já jogando fora de casa aqui, ó. Quem conquistou mais pontos com os jogadores de meio campo foi o Bahia, apesar do Fortaleza não ter cedido quase nada de pontuação para jogador de meio campo nas últimas 3 rodadas. Quem cedeu muito ponto para jogador de meio campo nas últimas 3 rodadas foi a equipe do Goiás, tá? Mas aqui o Grêmio vai com o time reserva. Mas de qualquer forma, pela quantidade de pontos cedidas aí pelo Goiás jogando dentro de casa, quem quiser dar uma apostada aí em algum jogador de meio campo aí do Goiás, do Grêmio, de repente pode dar certo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em roubada de bola. Ó, roubada de bola, quem mais cedeu roubada de bola para meio campista adversário jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas foi o Grêmio. O Grêmio e o Atlético Paranaense. Só que o Avaí não conquista muita coisa com roubada de bola. O Goiás já conquista, tá? Depois do CSA, foi o time que mais conquistou roubada de bola com jogadores dentro de casa. De repente aqui o Léo Rosena aqui, ó, pode ser uma boa. Ainda mais que o Léo Rosena voltou a ser um jogador regular. Sempre te entregando ali, ó, 6, 7, 8, 9 pontos só em roubada de bola. De repente pode ser uma boa para uma rodada difícil como vai ser essa última, tá? Agora quem mais conquistou roubada de bola com seus jogadores jogando fora de casa foi o Atlético Mineiro, o Galo, certo? E o Bahia. O Bahia anda pontuando bem com seus meios fora de casa, tá? Apesar que Fortaleza aqui, ó, não cedeu quase nada de roubada de bola. Quem mais cedeu roubada de bola para meio-campistas adversários, né? Novamente, o segundo time foi o Goiás, o primeiro foi o Corinthians, tá? Então, novamente, quem quiser dar uma arriscada aí, ó, e algum jogador do Grêmio aí, de repente pode dar certo, já que o Goiás anda cedendo muita roubada de bola e ponto para os seus adversários, jogadores de meio de campo, quando joga dentro do Serra Dourada, tá? Mas quem mais cedeu foi o Corinthians. O Fluminense tá na média aí, deixa eu ver, 1, 2... É o terceiro time, juntamente com o Atlético Paranaense, que mais conquistou pontos com jogadores de meio campo para roubada de bola. Mas eu acho que o Flu, né... Tudo bem, ele tá disputando aí uma vaga para Sul-Americana com o Botafogo, se eu não me engano. Engraçado o campeonato, né? Os dois estavam disputando rebaixamento até 1, 2 rodadas atrás. Agora já podem até pegar uma Sul-Americana. De repente pode dar certo, tá? Mas vamos dar uma olhadinha, o que mais dá pontos no cartola aí, gols, né? Quem mais fez gols com jogadores de meio campo dentro de casa, tá? Foi o Santos. Apesar que o Flamengo sofreu poucos gols, tá? Apenas um gol nas últimas 3 rodadas com jogadores de jogadores de meio de campo adversário, tá? Quem sofreu muitos gols de jogadores de meio campo adversário nos últimos 3 jogos jogando fora de casa foi o Bahia. De repente aqui o Fortaleza dá pra dar uma apostada, né? Dá pra dar um Juninho que bate uma falta, né? De repente pode dar certo. Um Edinho que é altamente ofensivo ali, né? Parte pra cima, pode chegar bem lá na frente. De repente pode dar certo, tá? Mas o que chama atenção aqui é a grande quantidade de gols aqui marcados com jogadores de meio campo do Santos dentro de casa, tá? Já jogando fora de casa tá bem complicado, mas novamente o Goiás aparece como sendo o time que mais sofreu gols de jogadores de meio campo nos últimos 3 jogos jogando dentro de casa. Só que o Grêmio não marcou nenhum, né, com seu time titular, então imagina com reserva. Mas, né, tô colocando aqui as pontuações cedidas e conquistadas, né, os scouts. Ó, novamente, assistência. Quem mais marcou gols com origem de assistência de jogador de meio campo nos últimos 3 jogos dentro de casa foi o Santos. O Flamengo só sofreu um gol, tá? Só um gol com assistência de meio de campo.
Quem sofreu bastante gol, bastante não, né? Mais gols aqui com os jogadores de meio de campo nas últimas 3 rodadas aí jogando fora de casa foi o Ceará, né? E a Chapecoense. Só que o Botafogo só fez um gol só e o Vasco também, um gol de meio de campo com origem, né, de assistência. Gols com origem de assistência de jogador de meio de campo. Novamente, quem sofreu 6 gols com origem em assistência em jogadores de meio campo foi o Goiás, tá? Mas o Grêmio vai com o time reserva. Quem quiser dar uma apostada. E novamente aparece o Bahia, tá? Com o melhor desempenho, né? Em termos de assistência para jogador de meio de campo. Fez 4 gols com origens em assistência de jogador de meio de campo nos últimos 3 jogos jogando fora de casa. Certo? Então quem quiser dar uma apostada aí, ó. Pela quantidade cedida. Um meio campista do Grêmio. Né, um meio campista ofensivo, ou pela quantidade conquistada, um meio campista do Bahia, um meio campista ofensivo, de repente pode surpreender aí na rodada, tá? Mas a verdade é que o Santos dentro de casa, com seu jogador de meio campo, né, anda muito bem nas últimas rodadas, tá? Tirando o Flamengo, é o time que mais pontua com o jogador de meio campo jogando em casa. Eu acredito que para a rodada aqui, ó, eu vou fazer o feijão com arroz, certo? É Santos e Flamengo? Vai ser um jogão? Vai, principalmente se o Flamengo for com o time titular. Mas eu não vou inventar não, tá? Vou escalar os caras que melhor jogam, tanto dentro quanto fora de casa, os melhores da competição. Carlos Santos está com uma média de 8.43 jogando em casa. Precisa fazer 0.3 para começar a valorizar, isso não interessa muito. Mas o Santos vem fazendo grandes pontuações dentro de casa. Como eu acredito que esse jogo aí vai ser um jogo altamente ofensivo, de repente com bastante gols aí, né? De repente um 2x1, 2x2, até mais. Eu vou dar uma apostada aí no Santos, tá? Flamengo série média 1.99 para meio campistas adversários. O Santos é o cara da bola parada aí na equipe do Santos. Cobra pênalti, então de repente pode dar certo, tá? Outra baita opção aí pra rodada, não dá nunca para deixar ele de fora, é o Arrascaeta, né? O cara surpreende, realmente, o cara sempre tá acima da média, jogando muito. Tem uma média de 7.11 jogando fora de casa, é uma excelente média para um jogador de meio campo jogando fora. Tá valorizado. Precisa fazer 19.9, tá, mas nessas alturas do campeonato não interessa muito, certo? Deu uma negativada aqui contra o Goiás, e foi mal aqui contra o Grêmio. Mas geralmente aqui, ó, costuma pontuar muito bem quando participa diretamente de gol e assistência, que não é muito difícil no time do Flamengo, né? O Flamengo é altamente ofensivo, anda jogando pra cima o tempo todo, é incansável o Flamengo. Santos série média 1.52 para jogadores de meio campo quando visitam a Vila Belmiro, mas acredita-se, ó, sinceramente, que pelo que jogaram o ano todo e pelo que o jogo vai representar agora nesse final aí, o Santos querendo o vice-campeonato, o Flamengo querendo os recordes se manter invicto e ir bem aí, né? Não perder o seu último jogo antes do Mundial. Acredito que de repente o Carlos Santos e o Arrascaeta podem brilhar, tá? Nessa rodada, né? Acredito que no meio pra frente aí são boas opções Flamengo e Santos. De repente o Jonathan Gomes aqui, pelo que a gente viu ali, pela quantidade de pontos cedidos aí pelo São Paulo, né? Por ser cobrador oficial de pênalti, mas acho complicado arriscar essas alturas do campeonato em alguém do CSA. 40 de casa pode ser uma boa, tá? Tá com uma média de 5.96, vai enfrentar a Chapecoense. Já desestimulada. É claro que o Vasco também já conseguiu o que queria na competição, né? Não avança mais do que uma Sul-Americana, mas pode chegar à nona colocação, né? Ser o melhor time ali, ranqueado ali, antes dos times da Libertadores. Vai fazer 4.3 para começar a valorizar, isso não interessa muito pra gente. E dentro de casa, realmente o Guarim anda pontuando muito bem, tá? Claro que ele pontua melhor quando faz gol ou quando dá assistência. Mas não negativou ainda, de repente pode dar certo. Chapecoense série média 2.33 para meio campistas adversários. De repente o Guarim aí pode ser uma boa, tá? Olha aqui, ó, meio de campo, o Eric. Léo Senna. Léo Senna pra mim tá entre as melhores opções da rodada. Tem uma média de 5.52 jogando em casa. Vai enfrentar o Grêmio. Um time reserva, até então me parece que é o time reserva, pelo menos o Grêmio tá apontando para isso. Precisa fazer 6.7 para começar a valorizar, mas o Léo Senna nas últimas rodadas melhorou bastante, gente. Aqui, ó, ele voltou a roubar a bola, tá? Roubou 5 bolas contra o Fortaleza, fez 10.3. Roubou 4 bolas contra o Bahia, fez 7.8. Então realmente dá para apostar aí no Léo Senna, porque a gente viu ali na quantidade de roubada de bola aí cedida pela equipe do Grêmio. O Grêmio é o time que mais cedeu roubada de bola nos últimos jogos aí, jogando fora de casa, tá? Série em média 2.64 para meio campista adversários. De repente o Léo Senna pode ser uma boa, né? Pela rodada que vai ser, né? A última vai ser geralmente uma rodada surpreendente, uma rodada que a gente que guarda algumas surpresas aí, né? Zé Rafael voltou a jogar bola, tá? Voltou a jogar bola. Apesar de estar com uma média de 3.55 jogando fora de casa, de repente é uma boa, porque sempre foi um bom jogador para Cartola, tá valorizado. Vai ter um confronto aqui, né? Complicado, né? Mas pode ser favorável, já que o Cruzeiro não tá bem, de repente vai vir desesperado para cima. Se o Palmeiras manter a calma, pode levar vantagem nisso, certo? E o Zé Rafael aqui, ó, voltou a ser o Zé Rafael nas últimas pontuações aqui, ó. Da 29ª, 30ª rodada para cá, vem pontuando muito bem, tá? Vem pontuando muito bem e com algumas mitadas, certo?
Então, de repente, quem quiser apostar aí no Zé, que sempre foi um bom jogador para Cartola, porque pontua com faltas sofridas, finalizações, roubada de bola, e pode dar assistência e fazer gol. Só que o Cruzeiro não cede quase nada para meio de campo, tá? Em média 1,16. Então, nesse aspecto de pontuações cedidas, fica um pouco complicado, né? Acho que para meio de campo também, na verdade, a rodada tá bem difícil, tá? A rodada não tá fácil, não. Certo? Ó, quem quiser dar uma apostada aqui no Tony Anderson, de repente é uma boa, tá? O Tony Anderson tá com uma média de 3,55, apesar de estar como meia no Cartola, joga como um segundo atacante praticamente na equipe do Atlético Paranaense quando joga, né? Quando é titular. E o Atlético me parece que vai com o time reserva, então ele deve ser titular realmente. Precisa fazer menos 0,3 para começar a valorizar. Foi mal nas últimas 2 rodadas, mas assim, ó, o Tony Anderson, a verdade é o seguinte, aqui fez 6,9 contra o Santos com assistência, tá? Deu 2 assistências contra o Bahia, fez 10,3. Se ele não fizer gol nem der assistência, vai pontuar mal. Agora, se ele participar de gol e assistência, vai muito bem. E como vai enfrentar a equipe do Avaí, de repente pode dar certo. Tá? O Avaí sai em média 1,27 para meio campistas adversários. Mas no caso dele, teria que ser atacante porque ele joga mais avançado, né? Mas de repente pode dar certo. A rodada, na verdade, assim, ó, por ser a última rodada, tá bem complicada. Tá? Não tá muito fácil, não. Não vou inventar, certo? Vou com a Arrascaeta, vou com o Sanches e vou com o Léo Senna, tá? Se a gente colocar aqui na média aqui, são os meias com melhor média na competição. Como eu falei aqui, ó. O Léo Senna vem mantendo uma regularidade sensacional, voltou a roubar a bola, voltou a ser aquele jogador regular da início da competição. O Sanches é o melhor meio-campo da competição para mim depois do Arrascaeta, certo? E dentro da Vila Belmiro, geralmente o Santos é bem ofensivo, ele bate algumas bolas paradas, tem o pênalti a seu favor. E o Arrascaeta fora de série, não dá para deixar ele fora. O Flamengo indo de titular, é uma loucura deixar ele fora. Quem quiser dar uma arriscada aí, de repente o Galhardo, né? Pode ser herói do Ceará, né? Mas vai ter um jogo complicado aí contra o Botafogo. E também tá buscando aí uma vaguinha aí pra... Tá disputando uma vaguinha pra Sul-Americana com o Fluminense, né? Eu acho que pra meio campo é isso aí mesmo. Nesse momento aqui, ó. Não vou inventar. Vou com os 2 melhores meio campos da competição, né? Arrascaeta e o Sanches, certo? Um jogando contra o outro, não tem problema. Não vou com ninguém do sistema defensivo deles, né? Nem de Flamengo, nem de Santos. Eu acredito que se o Flamengo for com o time titular aí, vai ser um jogão e tem tudo aí para ser um jogo de muitos gols, tá? São 2 times muito ofensivos que procuram um gol todo o tempo, principalmente o Flamengo. Vamos lá pro nosso ataque então. Geralmente a última rodada do Campeonato Brasileiro ela é surpreendente porque geralmente sai bastante gol, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Pontuações médias do nosso querido Olheiro FC. Pontuações médias inseridas para atacante nas últimas 3 rodadas, tá? Quem vem inserindo muito ponto para atacante nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa aí, ó. O Ceará, certo? E o Bahia. Apesar do Botafogo não anda pontuando tão bem assim com seus atacantes, Fortaleza anda pontuando razoavelmente bem, tá? Mas no cruzamento de scouts aqui, ó, tá bem ranqueado aqui atacantes do Fortaleza e do Botafogo. Mas quem mais pontuou com seus atacantes dentro de casa nas últimas 3 rodadas foi a equipe do Goiás e do Corinthians, tá? Então, de repente, aqui tem boas opções aqui, ó. O Michael, até mesmo o Léo, até mesmo o He-Man, né? Porque é cobrador oficial de pênalti, não gosto muito dele, mas tudo bem. Mas o Grêmio vai com o time reserva, né? Mas o Grêmio e o Fluminense não cedem muitos pontos para atacantes adversários. Quem mais cede é o Ceará e o Bahia, tá? Mas eu acho aqui que no cruzamento de scouts aqui, ó, se a gente for levar em consideração, de repente quem quiser dar uma apostada aí, ó, no Michael pode ser uma boa, num Bozelli pode dar certo, quem sabe, né? Quem for jogar ele do Corinthians, de repente pode dar certo. Já jogando fora de casa, quem vem pontuando muito bem com seus atacantes, tá? É o Fluminense e o Flamengo, né? O Flamengo é fora da curva. O Santos não cede muito ponto para atacante adversário, mas pela primeira vez aqui vai enfrentar dentro de casa, né, um adversário realmente que é complicado, tá? Que busca o ataque o tempo todo, né? É complicado. Mas como eu falei aqui, ó, do meio para frente dá para apostar em Santos e Flamengo, tá? Acredito que vai sair bastante gol. Pode dar um 0 a 0, pode, a gente tá falando de futebol, mas eu acho que vai sair bastante gols, tá? Mas já quem já cedeu muito ponto para atacante adversário jogando em casa foi a equipe do Avaí e do CSA. Apesar que o São Paulo anda muito mal com seus atacantes, não pontua bem fora de casa, já o Atlético Paranaense já dá para dar uma apostada, mesmo sendo time reserva, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui em gols. A assistência que apareceu primeiro, né? Então vamos em assistência. Ó, quem cedeu muita assistência aí, ó, para atacante adversário foi a equipe do Bahia. Fortaleza não vem conquistando muita assistência com seus atacantes, mas quem sabe, novamente, tá? Quem tá bem do ponto de vista ofensivo com o atacante dentro de casa é o Corinthians e Goiás, certo? Apesar que o Fluminense não cedeu nenhuma assistência para atacante adversário, nem mesmo o Grêmio, certo? E jogando fora de casa, novamente, o time que mais aparece aqui, que deu assistência, né, para gols com origem em atacante, foi o Flamengo. Mas o Santos não cede nada, mas como eu falei, esse jogo é um jogo à parte, né? Eu acho que pela primeira vez dentro da Vila Belmiro, o Santos vai enfrentar um adversário à altura aí, né? Mas quem cedeu muita assistência aqui, ó, foi o CSA novamente, apesar do São Paulo não ter pontuado nada, né, em assistência com seus atacantes, e o Avaí.
tá? E o Atlético Paranaense conquistou aqui uma assistência, né? Um gol com origem de assistência de atacante. Então os scouts, tá? Estão batendo, certo? Estão batendo. Gols, já quem marcou muitos gols com o atacante dentro de casa aí foi a equipe do Internacional, tá? Mas o Atlético Mineiro não anda sofrendo gols de atacante jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas. Corinthians já marcou bastante, tá? Depois do Inter foi o segundo time aqui. E o Fluminense sofreu 2 gols de atacante nos últimos 3 jogos jogando fora de casa. Novamente, o time que mais sofreu gols aqui, ó, de atacante jogando fora de casa, é o Ceará, né? Quem quiser dar uma arriscada aí em alguém do Botafogo, mas o Botafogo marcou 2 gols com o atacante nos últimos 2 jogos jogando dentro de casa. Deixa eu ver aqui, jogando fora. Flamengo novamente, né? Ó, o Bahia, tá? Melhorou. O Gilberto, aliás, o Gilberto melhorou bastante, tá? O Gilberto voltou a fazer gol, tá, gente? É o cobrador oficial de pênalti do Bahia. De repente pode dar certo, apesar que o Fortaleza não sofreu gols aí de atacantes adversários, tá? Mesma coisa do Flamengo. Flamengo é altamente ofensivo mesmo fora de casa. Juntamente com o Bahia, foi o time que mais marcou gols com atacantes jogando fora. Mas o Santos também não cedeu quase nada, tá? Novamente aqui, ó, aparece em segundo lugar. Quem já tomou muito gol de atacante aqui, ó, foi a equipe do Avaí. E apesar de ter marcado apenas 2 gols de atacante nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa, o Atlético Paranaense pode ser uma boa, tá? De repente um Brian Romero aí, né? De repente. Aqui o Grêmio vai com o time reserva, fica meio complicado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em atacante, né? Propriamente dito. Marinho pode ser uma boa opção pelo momento que vive, né? Tá com uma média de 7.62 jogando dentro de casa. Precisa fazer 0.4, não precisa nada para valorizar, mas essas alturas também não interessa muito. Como eu falei, é o confronto aí mais favorável do ponto de vista ofensivo para sair gol, né? E o Marinho dentro de casa vem mantendo boas médias, tá? De repente dá para dar uma apostada aí no Marinho, né? Apesar que o Flamengo tem um bom sistema defensivo, né? Mas vira e volta a tomar um golzinho aí. Sofreu um gol ontem, mas era time reserva, né? Contra o Havaí. Ó, o Flamengo tem de média 2.37 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, mas o Marinho, pelo momento dele, não dá pra deixar de indicar. Aqui vem a melhor opção da rodada, tá? O Gabigol tá com uma média de 9.04 jogando fora de casa, precisa fazer 12.4, tá valorizado, pra começar a valorizar, mas isso não importa muito agora. Mas tem 25 gols em 27 jogos, tá? Então é uma enormidade, é o artilheiro da competição. Mesmo sendo contra o Santos na Vila Belmiro, é uma temeridade você deixar o artilheiro da competição de fora, ainda mais ele sendo cobrador oficial de pênalti. É o seu ex-clube, né? De repente ele vai se emocionar ali, querer jogar mais do que, né? A única questão que eu fico é meio assim é por causa dos cartões, né? De repente ele vai querer ser demais. Mas jogando fora de casa, o Gabigol geralmente vai bem. Dificilmente fica sem fazer gols fora de casa aqui, ó. Só ficou sem fazer gols contra o Botafogo nos demais jogos aqui, ó. Gol, tudo gol direto, né? Santos cede em média aí 1.39 para atacante adversário, não cede quase nada, como a gente viu, né? O Flamengo e o Santos não cedem quase nada de pontos para atacantes adversários. Só que agora esse jogo vai ser um jogo à parte. Tá? Quem anda jogando bem dentro de casa aí é o Guerreiro, né? O Guerreiro tá com uma média de 6.85. Vai enfrentar a equipe do Galo, que não cede muito pontos e nem tomou muitos gols de atacantes adversários. Precisa fazer 0.7 para começar a valorizar. E realmente, como eu falei, nas últimas 2 rodadas dentro de casa, o Guerreiro andou bem, andou fazendo gols, né? De repente aí pode dar certo, tá? O Galo cede média 2.32 para atacantes adversários nas últimas 3 rodadas. De repente o Guerreiro pode ser uma. De repente aqui, ó, pra rodada, o Wellington Paulista de repente pode ser uma boa, né? O Bahia, como a gente viu ali, anda cedendo bons pontos, sofrendo gols de atacante de adversário. O L tá com uma média de 6.49 jogando dentro de casa. Precisa fazer 3.9 para começar a valorizar, né? Mas o Wellington, como qualquer atacante mais estático, é a seguinte, ó, fez gol, pontua bem. Não fez gol, tem a chance de negativar ou fazer uma pontuação bem baixa, né? Bahia cede média 4.86 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos. É uma pontuação razoável, né? É o cobrador oficial de pênalti do Fortaleza. De repente pode dar certo aí. Jogando dentro de casa, eu acho que o Michel tá entre as melhores opções, tá? Tem uma média de 5.93. Precisa fazer 4.2 para começar a valorizar, tá certo? E realmente tem uma regularidade tremenda esse menino jogando dentro de casa, tá? De repente, pode ser uma boa mesmo, ainda mais se levar em consideração que o Grêmio vai com o time reserva. O Grêmio cede em média 3.05 para atacantes adversários. Acho que o Michel aí tá entre as melhores opções aí para a rodada, com certeza. Eduardo Santos contra o Flamengo já acho complicado. Acho que o Marinho pode brilhar mais, né? É um cara mais incisivo, né? De repente aqui boa outra opção diante da fragilidade do adversário, né? Do Avaí, mesmo sendo time reserva. De repente o Brian Romero aqui pode surpreender. Tá com uma média de 2.73 jogando fora de casa. Precisa fazer 2.1, né? Isso não interessa tanto hoje. Mas ele oscila bastante, né? É tal coisa. Você acredita que o Avaí vai sofrer gols? De repente o Brian Romero pode fazer um e pode surpreender essa rodada, tá? Avaí cede média 4.89 para atacantes adversários nas últimas 5 rodadas. De repente aí pode dar certo, tá? Mas assim, ó, pra atacante, tá? Dudu voltou a jogar bem, tá? Jogou até de mais diferente.
Gilberto pode ser uma boa, certo? Gilberto voltou a fazer gols, tá com uma média de 5.59 jogando fora de casa, certo? Precisa fazer 8.9 para começar a valorizar. E aqui, percebam aqui, ó, a partida 34ª rodada aqui, ó, Gilberto voltou a fazer gol, tá? Nos últimos 4 jogos que jogou, fez 3 gols. É cobrador oficial de pênalti do Bahia, pode dar certo. Só que Fortaleza não cede quase nada para atacante adversário, tá? Jogando no Castelão. Mas eu vou ser sincero, para essa rodada não vou inventar muito, última rodada, não tem como deixar o artilheiro do campeonato de fora, né? Gilberto fez 3 gols nos últimos 4 jogos, parece que melhorou, é cobrador oficial de pênalti. Gilberto gosta de jogo grande, vai ser um clássico lá nordestino, né? De repente pode dar certo aí. E eu vou escalar o Marinho pelo momento que vive, né? Marinho vem muito bem aí, foi mal na última rodada, mas vinha fazendo boas pontuações. Vai enfrentar o Flamengo, acho que vai ser bem ofensivo aí, tem tudo aí para dar certo. E para treinador, tá? Também não vou inventar muito. Pode até sofrer gol tudo, mas é o técnico que mais vem pontuando bem, né? Tem uma média de 5.70, porque por causa do poderio ofensivo, o Flamengo sempre faz 2, 3, 4 gols por partida. Aí tem tudo para pontuar bem, mesmo sofrendo gols, acredito que realmente vai sair gols dos dois lados, tá? Então, para mim, a melhor opção realmente é Jesus, se o Flamengo for com o time titular, tá? Outra boa opção aqui é o Eduardo Barros, tá? Técnico do Atlético Paranaense, que mesmo com o time reserva vai enfrentar a fraca equipe do Avaí, de repente tem tudo aí para manter o SG e ganhar o jogo. Coelho também é uma boa, tá? Principalmente se manter o SG contra o Fluminense, anda pontuando muito bem dentro de casa o Coelho. A gente vê aqui, ó, colocar no nosso olheiro FC técnicos, certo? A gente vai perceber que o Coelho é o melhor ranqueado, tá? Tá com uma média de 6.51 jogando em casa. Precisa fazer 4.4 para começar a valorizar. O Fluminense é de média 3.21, esse que é o problema. O Fluminense não anda cedendo muito ponto para técnico adversário quando joga fora de casa, certo? Mas o Coelho tá com desempenho bom dentro de casa. Os jogos que mandou dentro da arena de Itaquera do Corinthians lá foi muito bem, certo? O Eduardo Barros também tá bem, né? Eu acho que para treinador realmente tem uns aí que vão surpreender, tá, gente? Pode dar certo, pode surpreender. Jesus para essa rodada não tá muito bem ranqueado, porque estão contando aí realmente que no cruzamento de scouts o Flamengo vai sofrer gols, certo? Mas eu vou ser sincero para vocês. Se o Flamengo for com o time titular, tá? Eu vou com Jesus porque eu tô indo com a Arrascaeta e com o Gabigol. E de repente pode ser um gol aí que o Gabigol pode imitar, seu ex-clube, sabe como é que é, né? Não pela lei do ex, mas às vezes o cara fica um pouco mais motivado, né? Vai voltar a jogar, né? Onde for revelado. De repente pode dar certo. O Marinho pelo momento que vive e o Gilberto que voltou a fazer gols. É um dos artilheiros da competição, cobrador oficial de pênalti. Apesar do Fortaleza não estar sofrendo muitos gols em casa. Mas vou dar uma apostada nele. Tá certo? Então custando 167.47 cartoletas. Esse aqui é o nosso time principal para a 38ª rodada. Última rodada do Cartola 2019. Tá certo, gente? Então é isso, pessoal. Time principal do canal escalado. Certo? A rodada inicia só no domingo, né? É a rodada única, é a última rodada, né? Começa às 16 horas, todos os jogos começam às 4 da tarde. Então vai ter live domingo a 1 hora da tarde, tá? No mais, quem gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Termina o Cartola esse ano, mas ano que vem começa novamente, tá? Hoje ainda eu quero ver se eu posto aqui, ó, o bons e baratos, valorização e tiro curto do canal, tá certo? E marca aí, se você já é inscrito, ativa o sininho das notificações. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, que quando entrar na live aí 1 hora da tarde, né, que provavelmente vai ser o nosso último contato aí desse ano, certo? Fazer uma live bem legal aí para a última rodada, você vai ser notificado. Tá bom, gente? Um grande beijo pro coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui.